A gente está trazendo aqui, não é a posição do banco, não é a posição oficial do banco, por isso que eu acho que a gente pode ter uma flexibilidade, uma franqueza maior no debate, não tem uma posição oficial. Algumas posições, a gente já trouxe o Marcelo, o Nelson vai falar a parte da tarde, eles estão falando como funcionários que têm conhecimento sobre esses temas, teve experiências no banco, que os autorizam a ter uma reflexão, que os levaram a ter uma reflexão sobre esses temas. Essa não é a posição do banco, nem a posição da FPNDES. Nós não temos uma posição sobre esse tema da transparência, não temos, a gente quando defende o banco, a gente fala que dizer que o banco é uma caixa preta é um absurdo. Assim, não precisa, entre falar que é o banco mais transparente do mundo e que é uma caixa preta, tem uma distância enorme. A gente está aprendendo, nós estamos, eu falo isso para o seguinte, sem querer com isso, dizer que eu acho que o ponto do Marcelo, pode parecer, é um ponto empírico para se fazer, tem que comparar com outros bancos e fazer a avaliação. Acho que isso é uma coisa que você pode, tem alguma subjetividade, mas é bastante empírico. Né? A gente pode falar que os bancos todos deviam ser muito mais transparentes, mas o meu ponto é o seguinte, agora, a gente não tem essa convicção, hoje como a F, para chegar porque nós não estamos, não temos uma discussão, um debate sobre isso, maduro sobre isso, então a gente está trazendo pessoas que têm uma posição, é esse debate. Nesse tema aqui, a gente como associação tem desenvolvido mais o debate. Agora, esse debate também não é um debate, não é uma posição dos funcionários do BNDES ou dos funcionários do BNDES. Agora é um debate que a gente tem feito mais, a gente sente mais à vontade para falar, a nossa linha vai mais por aqui. Né? É uma avaliação que tem um componente de crítica sobre a atuação do banco, então, e a gente teve essa oportunidade na semana passada. Foi reforçado pelo Davi Cooper, por outros professores. Acho que a defesa que tem que fazer do banco é uma defesa crítica. Acho que uma defesa não crítica do banco eu não acho muito viável. Agora, é preciso defender e fazer diagnósticos, inclusive para a gente propor saídas. Né? Então, isso aqui é um esforço nessa direção, é um pouco de um acúmulo que a gente tem na Associação dos Funcionários. Tá? Essas são meus disclaimers aqui, minhas ressalvas. Eu acho que uma primeira questão primeiro eu vou falar sobre a necessidade do Brasil retomar o rumo do desenvolvimento. Depois eu vou tentar defender que o BNDES tem um papel muito grande nisso. E depois, no final no que der tempo, eu vou fazer uma análise crítica do que tem sido o discurso liberal contra o BNDES. Tá? Então, essa um pouco segue algumas conclusões. Então, essa vai ser a orientação do debate. Eu acho que a gente tem que contemplar, esse aqui é uma atualização de gráficos com dados agora do professor Gabriel Palma. Esse gráfico falaram muito fundo para mim, porque eu acho que eles colocam um contexto geral para o debate sobre o Brasil, né? Que me parece às vezes perdido. A gente ficou se concentrando muito tempo nos últimos governos do PT e do PSDB, e a gente fala, às vezes exaustivamente, quem foi melhor, quem foi pior, mas eu acho que a gente precisa olhar de uma forma mais histórica o que está acontecendo no Brasil. Então você vê que a linha vermelha aqui marca essa linha vermelha vertical 1980. Você tem aqui o crescimento da produtividade do trabalho do Brasil versus da Coreia do Sul. Né? Então, até 1980, a taxa média de crescimento da produtividade no Brasil foi de 3,5%, na Coreia do Sul de 4,6%. De 80 para cá, o nosso crescimento de produtividade tem sido de 0,15%. E da Coreia, 4,1%. Se você comparar Brasil e Coreia em relação ao catch-up dos Estados Unidos, você vê que até 80 a gente está fazendo catch-up, a gente se aproxima da produtividade média americana. Né? A gente está saindo aí de 25%, chegando a quase 40% da produtividade americana, isso é a porcentagem. A Coreia também está fazendo catch-up, mas agora ela faz nessas duas etapas. Enquanto a gente regride, quando compara a nossa produtividade média com a americana, a gente cai dos anos 80 para cá. Se a gente pegar uma outra medida para pensar essa descontinuidade dos anos 80, a gente pode pegar o PIB agora, per capita, do Brasil e da Índia, e ver o quanto o PIB do Brasil é maior que o da Índia, o múltiplo, né? Quantas vezes maior. Então, nos anos 50, isso era uma coisa de mais de 4 vezes o PIB per capita da Índia, você chega a 8 vezes,
e hoje a gente é 2 vezes o PIB per capita da Índia. Né? Essa tendência... Aqui é um outro gráfico com uma medida diferente para isso, mas o formato é o mesmo. Se a gente comparar com a China, a gente também tem uma evolução que descontínua aqui no final dos anos 70 e início dos anos 80. A gente tem um processo de... algumas vezes o PIB per capita da China, de lá para cá a gente vem caindo e perdendo essa distância. O que eu quero fazer para levantar esses gráficos, e podia ter vários outros gráficos, é fazer uma reflexão do seguinte: a gente não pode discutir a questão do país só falando do Brasil ser um país desigual. A gente tem que levar em conta que o Brasil é um país que ficou e está ficando para trás. E para fazer, então, uma provocação com uma frase que é execrada do Delfim Neto, né, que ele falava que, para a distribuição respondendo lá o problema de distribuição de renda no final do governo militar, ele disse que era preciso primeiro o bolo crescer para depois dividir. Bom, eu acho que se isso está corretamente, é correto que seja execrada essa frase, eu acho que a gente não deveria invertê-la e dizer que o crescimento do bolo não é uma questão. Toda a preocupação nossa tem que ser em dividir o bolo, e de algum jeito a gente vai crescer. A gente tem que se preocupar com 2 temas que são distintos e que interagem. É lógico que eles interagem. É lógico que se você não distribui a riqueza, se você não corta o bolo, você impõe limite para esse crescimento. Mas o próprio desenvolvimento do Brasil durante os anos da ditadura mostram que crescimento e distribuição são coisas que não dá para você dissolver ou negar que eles são coisas distintas. E a gente precisa de foco para perseguir essas metas. A gente precisa de instrumentos diferentes para perseguir essas metas. Né? Então, se você colocar toda a responsabilidade para crescer e dividir o bolo sobre uma mesma instituição, por exemplo, você talvez esteja proibindo que essa instituição cumpra qualquer papel. Então, acho que o governo tem vários instrumentos, mas a gente não tem que perder essa perspectiva de que o Brasil precisa aumentar a sua produtividade, tem que ter estratégias para fazer isso. E nesse debate sobre como fazer isso, né, muitas vezes se discute apenas a questão de políticas macro, né, de crescimento, políticas macro que envolveriam políticas fiscais mais agressivas, menos conservadoras, ou então precisamos de taxas de câmbio competitiva, como se só o arcabouço de uma política macro ideal resolveria o nosso problema, como se todo o nosso desenvolvimento dependesse só dessa questão. Aí eu acho que tem uma recuperação de uma visão de que não é só uma questão de arcabouço macro, tem uma questão da dinâmica dos países capitalistas, que eu acho que é bem captada aí pela nossa tradição aí que vai do Marx e da Schumpeter, é que não é só uma questão de demanda, tem uma questão também de compulsão e de concorrência que leva ao dinamismo das economias. Essa é uma dimensão importante, uma dimensão da oferta importante para você entender o desenvolvimento. E, me baseando principalmente nessa autora, Alice Armstrong, que escreveu vários estudos de caso, e o mais importante, um sobre a Coreia do Sul, depois fez um livro, que esse The Rise of the Rest, que eu acho que não tem tradução em português, e que é uma generalização dessas análises dela específicas de casos de países, é de que no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, bancos de desenvolvimento cumpriram para países do terceiro mundo, esse resto aí, né, que estava ascendendo, o papel dos mecanismos que os mecanismos de concorrência cumpriram no final do século XIX na expansão americana e na expansão alemã, por exemplo. Ela discute que os mecanismos que você atribui que geram a compulsão na concorrência, que o Marx e o Schumpeter exploram, né? Você tem empresas que estão constantemente inovando e que pressionam outras empresas ao custo delas ficarem fora do mercado, que elas também tenham que inovar. Isso impulsiona que essas empresas tenham que produzir, tenham que investir em inovação e tudo mais. Ela discute o seguinte: no contexto do terceiro mundo, quando você ficou muito longe da fronteira tecnológica, não é mais essa competição com fluxo enorme de inovações e essa concorrência que vai dar esse dinamismo para essas economias do terceiro mundo. Quem vai cumprir o papel de funcionar
como o chicote e a cenoura, que impulsionam um processo muito mais de aprendizado do que de inovação, são bancos de desenvolvimento. São políticas públicas e, em particular, bancos de desenvolvimento. Então, ela defende a visão de que a criação dos bancos de desenvolvimento no terceiro mundo, no pós-Segunda Guerra Mundial, é o mecanismo por trás, um dos mecanismos fundamentais por trás do progresso que se observa no crescimento da produtividade nesses países, um pouco que aqueles gráficos anteriores estavam mostrando, que dos anos 50 aos anos 80, o Brasil teve uma trajetória ascendente de crescimento da produtividade média. Aqui não é um processo comparável, então, à questão trazida lá pelo Marx e depois pelo Schumpeter. Aqui, esse fluxo de inovações e essa concorrência não são as instituições chaves. Aqui foi a mão do Estado, através dos bancos de desenvolvimento, que cumpriu um papel como esse. Então, se isso é verdade, nessa queda da produtividade que a gente observa a partir dos anos 80, talvez tenha um componente importante da falta de atuação de um banco de desenvolvimento de forma adequada ou de forma correta. Se é verdade que tem um papel grande nessa ascensão, quando a gente observa que a gente não consegue mais fazer esse processo, talvez tenha alguma coisa muito relevante, muito importante, que diz respeito à atuação desse banco de desenvolvimento. Deixa eu falar um pouco mais sobre como é que então esse banco opera com isso, né? Como é que funciona esse papel de promotor de transformação, de aumento de produtividade de um banco de desenvolvimento? Bom, ele de um lado aumenta a lucratividade de atividades que são chaves, né? Através de usar o fomento, de fazer o subsídio. Ele torna atividades que não seriam particularmente lucrativas naquela situação, naquela formação, naquele país, e em troca daquele apoio, você cobra contrapartidas. Então, a Amnesty chama isso de um mecanismo de controle recíproco. A ideia é que eu tenho, de um lado, incentivo, eu tenho a lucratividade, mas do outro eu tenho a contrapartida. E é essa lógica dessa cenoura do subsídio e do chicote da contrapartida que eu tenho um motor para o desenvolvimento da produtividade, para o aperfeiçoamento das empresas e assim por diante. Exemplos dessas contrapartidas foram usadas no Brasil e em outros países em desenvolvimento. Conteúdo local. Um exemplo clássico para ilustrar isso é a política dos anos 50, né? O Brasil, apoiando empresas multinacionais, ajudou um desenvolvimento enorme teve um papel, assim, criou um impulso enorme, gerou um impulso enorme para o desenvolvimento no país. Como é que você fez isso? Você trouxe empresas multinacionais, não só empresas grandes, trouxe empresas multinacionais que, na época, relutaram muito em vir para o país. Né? Eu gosto sempre de citar um estudo de uma historiadora que se dedicou a examinar esse caso da indústria automobilística, que ela acompanha até as cartas que o Juscelino Kubitschek trocou com o presidente da Volkswagen, na época, antes da instalação da Volkswagen no Brasil, nos anos 50. É importante recuperar isso, porque quem olha a indústria brasileira do final dos anos 90 para trás, tentou ver como essa indústria como uma indústria que produzia carroças, etc. e tal, mas se você olhar nos anos 50, até o último momento que a Volkswagen decidiu instalar no Brasil, o vice-presidente da Volkswagen tinha dúvida se isso era um empreendimento que deveria ser feito ou não. Era uma coisa considerada extremamente arriscada. Um país tem tradição industrial, você instalar aquela grande... E a empresa da Volkswagen no Brasil, durante muitos anos, foi o maior empreendimento fora da Alemanha da Volkswagen. Não sei se ainda é hoje, mas durante muito tempo foi isso. Curiosamente, as empresas americanas que conheciam o mercado brasileiro, né, a Ford e a GM, elas conheciam o mercado brasileiro, mas elas não são as primeiras a entrar aqui. Elas sabiam muito mais o que era o Brasil do que a Volkswagen. Quem vem é a Volkswagen. Além dessas empresas virem para o país, elas tinham uma contrapartida enorme que elas tinham que dar, que era o seguinte: elas eram obrigadas a comprar autopeças de empresas brasileiras que na época eram altamente incipientes.
Então, tem que se instalar no país, tem grande tradição industrial e comprar esses insumos. Elas tinham que ter alguma forma de estabelecer cooperações, colaborações, para que essas empresas de autopeças de capital nacional, brasileiras, as servissem com fornecimento de autopeças. Então, aqui é uma lógica de que nessa época o governo funcionou dando uma proteção muito grande, mas ele tinha um plano e um projeto de contrapartida forte que estava se seguindo aquele aumento de lucratividade, uma atividade que não teria sido instalada no Brasil de outra forma. É famoso o caso na Ásia de metas de exportação, né, na Coreia do Sul, de que o governo estipulava metas de exportação quando fazia apoio às empresas. Se essas metas não foram atingidas, o beneficiário lá, a empresa, perdia o acesso ao empréstimo que tinha sido feito. Também é possível e existem mecanismos como esse no Brasil, em que você dá isenções cobrando que, por exemplo, a empresa invista determinada percentual da sua receita em P&D. Isso são mecanismos de contrapartida, que para serem efetivos tem que ser monitorados, tem que ter em tempo suficiente e tudo mais. Quer dizer, você tem que ter todo um aparato para garantir que essas contrapartidas sejam cumpridas, né? Então aqui são exemplos para tornar mais concreto qual é o argumento. Eu acho que a história do BNDES mostra casos de avanços em que essas coisas foram presentes e casos de temas menos bem-sucedidos. Em termos de avanço, se você conversar com os funcionários do banco, em geral, todo mundo concorda em dois grandes avanços aqui. O que o Marcelo citou anteriormente, o caso de eólica, e no caso de fármacos também. Foram ações muito intervencionistas do governo. O BNDES entrou estimulando empresas a inclusive se fundirem. Você, no caso do eólico, estabelecendo critérios duros de conteúdo local, com progressão e tudo mais, e fornecendo o crédito subsidiado. E a gente tem exemplos menos bem-sucedidos disso. Por exemplo, e aqui a gente está montando todos os casos, que a gente tem que tomar cuidado. Eu preferi falar dos casos que são falhas menos óbvias, mas são casos mais de, talvez, falta de uma opção maior para que eles tenham sido executados. A gente, sabidamente, não conseguiu nunca fazer com que a Embraer desenvolvesse uma cadeia produtiva no território nacional. Teve muita discussão sobre isso, mas nunca foi capaz de fazer isso. E se você pegar o caso da Embraer, é interessante. Uma vez a gente entrevistou o vice-presidente da Embraer e ele falou que a Embraer ensinou empresas espanholas a construir a asa da aeronave. Então, conhecimento ela detinha. Isso foi na época pós-privatização, que ela precisava de apoio de várias empresas. Então, quem queria usar a Embraer, eles topavam passar a tecnologia que eles conheciam para ganhar parceiros. Então, você ensinou estrangeiros, né, países, inclusive europeus, a fazer componentes, ao invés de você estar internalizando isso em território nacional. Eu tive uma visita uma vez na Embraer, eles usam lá um equipamento para de forma autônoma, um autômato, né, que pinta a aeronave. Tecnologia de quem? Da Embraer. Onde essa máquina que pinta o avião é fabricada? Nos Estados Unidos. Então, você não tem uma política de internalizar, por exemplo, as externalidades potenciais aí que essa empresa gera. Eu vou falar um pouco mais das empresas de construção no exterior, mas também acho que é um exemplo de aplicação de contrapartida. Nós tivemos um apoio grande a essas empresas de construção no Brasil, para essas grandes empresas de construção, para fazer obras na América do Sul. E quando você vai... E isso é extremamente criticado, né? Falando, por que você financia o metrô de Caracas e não financia o metrô de São Paulo? Tem toda essa discussão. Só que, às vezes, nesse debate, né, se esquece que o Brasil, por fazer fronteira com vários países da América do Sul, né, é um dos países que tem mais interesse em financiar obras na região porque essas obras terão impacto sobre a economia brasileira. Então, nós temos uma agenda... Financiar as exportações. Sim, exato, mas você pode financiar as exportações, as obras. Ao financiar as exportações, você está viabilizando essas obras. Mas é sempre sim. Produção local. Sim, a gente financia o BNDES é um dos maiores financiadores
através do seu mecanismo que é amplamente conhecido, de financiamento estritamente vinculado, né, assim que se chama, você financia a parte das exportações brasileiras, mas isso é um componente importantíssimo em uma série de obras feitas na América do Sul. Em algum momento o Brasil foi o financiamento do BNDES foi o financiamento mais importante externo nessas obras de infraestrutura na América do Sul. Agora, você não conseguiu com esse financiamento, né, apoiar uma única obra, né, num outro país de integração com o Brasil. Então você fez o financiamento, os países pegaram o financiamento para as obras que eles mais gostavam. Por exemplo, a gente lembra os casos que são famosos. É o metrô de Caracas. Ninguém imagina fazer integração via metrô na América do Sul, certo? Então, a gente fez o metrô de Caracas, fez gasoduto no sul da Argentina. Mas a gente não conseguiu dirigir esses financiamentos para fazer obras que são estratégicas para o país também. Aí você pode falar, bom, a gente tem qual critério que eu usei para integração? Bom, eu acho que é o próprio critério do IRSA. O IRSA tem uma não sei se todo mundo sabe o que é o IRSA, né? A Iniciativa para a Integração na América do Sul, possui uma carteira de 500 projetos. O BNDES apoiou alguns projetos nessa carteira, mas projetos realizados internamente no Brasil. Por exemplo, o Madeira está na carteira do IRSA. Pouca gente sabe explicar porque o Madeira é uma obra de integração, mas parece que tem lá uma razão. Mas o Brasil... A hidrovia, acho que ele pode favorecer a constituição da hidrovia com a Bolívia, né? Aí você integra a Bolívia, enfim. Algo que ainda não foi explorado, mas é potencial, né? Então, mas tem o anel rodoviário de São Paulo, por exemplo. Então, agora a gente não conseguiu, apesar de ter uma área de comércio exterior que apoia vários projetos na América do Sul, esse instrumento nunca foi usado para apoiar uma obra que, por exemplo, fosse complementar alguma coisa que o Brasil estivesse fazendo internamente. Por exemplo, o trecho de uma hidrovia. É lógico que sobre isso tem vários problemas, mas eu coloco no tema da gente não conseguir usar um apoio para alcançar metas mais estratégicas. Eu acho que isso cabe no arcabouço de ter uma política que coordene apoio subsidiado e uma estratégia clara de cobrança de contrapartidas. Para dizer que esse ponto de vista que eu estou usando aqui, a Amsden para elaborar, né, para pensar e fazer essa avaliação crítica, para dizer que esse ponto de vista não tem, é só meu, quer dizer, que tem mais gente que conversa na mesma direção, o Antônio Barros de Castro, falecido Antônio Barros de Castro, quando estava no banco em 2009, fez uma análise nessa mesma direção. Eu acho que a análise dele implicitamente na época uma crítica à atuação do banco. Ele estava no banco na época. Quando ele fala que o Estado não deve funcionar como balcão, ele se referia a isso, né? A necessidade da gente introduzir uma política com mais estratégia, com mais foco em contrapartida na atuação do banco. Eu acho interessante essa afirmação dele por várias razões, mas uma delas que eu acho é que ela serve para fazer uma crítica do banco sem, de forma nenhuma, referendar as críticas que os liberais fazem ao BNDES. Quer dizer, a questão não é que o BNDES não tem tido um papel importante e relevante para proteger a economia nacional e para garantir a permanência de indústrias no país. Isso é um equívoco completo imaginar que isso não acontece, porque o banco aumenta a lucratividade desses setores. Agora, eu acho que ele abre a perspectiva para uma... Se isso não tem fundamento, essa crítica de que que os liberais fazem, o banco não tem papel, o banco só desembolsa para quem não precisa, ou coisa do tipo. Não, obviamente o banco tem um papel ao garantir e aumentar a lucratividade de setores que não seriam explorados. Ao mesmo tempo, ele faz o ponto de uma crítica, que eu entendo desenvolvimentista, quer dizer o seguinte: se esse apoio do subsídio não tiver baseado, essa é a minha leitura do que ele está falando, em contrapartidas estratégicas, você defende o curto, mas não defende no longo. Não defende no longo. E a verdadeira proteção no longo vem de avanços, vem de uma atuação estratégica. E tentando resumir os pontos que eu quero tratar nessa discussão. Esse primeiro que eu acabei de falar, o segundo também, eu já falei da demonstração nacional, e eu vou passar aqui, a gente pode votar depois no debate, a questão dos campeões nacionais, porque isso é um capítulo que exige um pouco mais. E eu queria também, desenvolvendo aqui um ponto da Amsden, dizer o seguinte, que essas contrapartidas não são só
obviamente, não são só questão de a gente chegar e pegar a política operacional do BNDES e colocar na canetada, por voluntarismo, um funcionário ou um superintendente uma série de condições. Essas contrapartidas têm que ter como base uma estratégia que passa pelo BNDES, mas tem que ser, obviamente, definida pelo governo. Então, acho que eu acho que o problema da atuação do banco, no fundo, reflete um problema mais geral da política de desenvolvimento no Brasil, que é uma falta de estratégia. A gente abandona, com a crise dos anos 80, o modelo de substituição de exportações, que guia o Brasil dos anos 50 até o início dos anos 80, ou durante os anos 80, mas os anos 80 são complicados por conta da crise da dívida, é a década perdida nesse sentido de que você tenta fazer, mas tem uma série de coisas tem uma série de forças que jogam contra, mas depois desse período você não consegue elaborar uma grande visão que oriente a atuação dos órgãos ligados ao desenvolvimento. A atuação do banco, eu acho que reflete em parte isso. De novo, eu acho que o próprio sucesso do banco em algumas áreas confirma que não é uma coisa, enfim, não é de 1 para 0, mas falta uma harmonia que permita que a atuação do banco possa ter tido um efeito maior nessa segunda fase que a gente observa aí dos anos 80 para cá. Então, sem essa estratégia, sem contrapartidas, o banco, logicamente, que é tentado com lógicas que sim, durante muito tempo avançaram, né, eu diria, dos anos 90 para cá. Uma lógica de que o banco, quem somos nós para poder exigir isso dessa empresa, né? Uma lógica que acaba no final, no fundo se reduzindo de que o que é bom para essa empresa acaba sendo bom para o Brasil automaticamente. Então à medida que você não tem contrapartida, quando você lida com esses apoios, você não tem uma visão estratégica firme porque bem, isso é uma coisa muito séria, assim, para você entender na operação disso. Negar um desembolso com base de que isso não atende a um critério estratégico ou que a empresa não internalizou o que eu pedi, não é fácil de ser feito, né? Tem uma consequência muito grande. Então, para você estar preparado para fazer essa disputa, para você agir como essa burocracia insulada que batalha, que briga para que essas coisas sejam feitas, você tem que estar muito bem calcado numa discussão estratégica, numa discussão que dê aquela contrapartida que você cobra um significado. Então não é só uma coisa de você escrever num papel, é uma coisa de ser trabalhado, as pessoas serem ganho e entenderem a racionalidade daquelas cobranças. E é lógico que cobranças que permanecem sendo feitas, mas que o propósito delas perdeu um pouco a clareza. Elas são automáticas, ou viram quase procedimentos burocráticos que não são muito controlados, que não são muito observados. Por exemplo, se eu uso um critério de acompanhamento de gasto da Receita em P&D, que quem faz é o Ministério da Ciência e Tecnologia, e esse ministério não mantém isso atualizado, não monitora isso direito, ou se eu uso um critério de conteúdo local, que ele usa medidas de peso e de que eu não sei mais se são apropriadas para aqueles setores, isso tudo pode ser burocratizado e perder seu caráter estratégico. Então não é que o banco sempre permaneceu com essas políticas operacionais com esse critério de contrapartidas, alguns deles na sua política operacional. Mas esses critérios têm que estar sempre sendo avaliados à luz de estratégias, de propósitos, de onde a gente quer chegar em determinados setores. Então, eu fecho essa primeira parte dizendo, eu tenho quanto tempo ainda? Já esgotei. Eu botei isso na frente porque eu acho que é mais importante. Resumo, falando fecho com a seguinte coisa. Eu acho que o BNDES pode ser usado para fazer várias coisas. O BNDES, eu não só acho isso, o BNDES foi usado na sua história para fazer várias coisas diferentes. O BNDES hoje apoia as cisternas no Nordeste, o BNDES é usado para fazer a privatização, o BNDES apoia a pequena e média empresa, o BNDES pode ser usado para várias coisas. Agora, o BNDES tem que ter eu acho que um cerne, o que é a missão acima de todas a dele. E isso tem que ser um núcleo em torno do qual a gente tem que defender o banco, essa racionalidade dele, a defesa do banco que continua independente de governo, independente, que é a ideia de que o banco tem essa missão de incentivar o desenvolvimento das forças produtivas no Brasil, que ele faz isso através desse apoio de desenvolvimento
de atividades com essa lógica do subsídio e da contrapartida. Por quê? E aí você vai dizer, mas isso não está claro? Eu acho que não. E veja bem a situação como está o debate hoje. Se defendeu a TLP dentro do BNDES na sociedade, dizendo o quê? E hoje está se debatendo isso dentro do banco. Nós, na verdade, não precisamos, do segundo ponto aqui, que eu acho que é o mais sério, nós não precisamos desse subsídio. O BNDES tem que se comportar como um banco que tem que ser mais eficiente, tem que competir, ele não precisa dessas fontes de subsídios. E numa fala, inclusive, do atual presidente, para os funcionários, ele falou, olha, a gente tem que se livrar de mais conteúdo local, porque eles atrapalham que o projeto seja feito. Então, tudo bem, a gente chegou ao ponto limite da inversão do que é a lógica do banco. Quando você... É como se alguém dissesse lá para o Juscelino Kubitschek, no plano de metas, que olha só, esse negócio de exigir que a gente compre peças de empresas brasileiras de autopeças, você está inviabilizando que a Volkswagen se instale no Brasil. Então você vê a contrapartida como um obstáculo para o banco atuar e a discussão de que o banco não tem que ter, não precisa mais desse subsídio. Então eu acho que por isso que eu acho que a gente tem que destacar essa lógica, assumir ela. Tem várias razões também em disputas com a OMC, pelo qual a coisa do subsídio ficou muito criminalizada. Agora, eu sou a favor de uma atuação realista do banco. Se o jogo mundial exige que, de alguma forma, os países se adaptem nas suas regras a atender lá os critérios da OMC, ótimo, a gente tem que fazer isso, a gente encontrou alguns mecanismos para fazer isso. O que a gente não pode fazer é a gente se auto-enganar de que nós não devemos e fazemos algumas coisas. A gente pode despistar os outros, a gente não pode despistar a gente. Eu acho que a discussão de OMC ajudou a despistar quem pensa no Brasil o BNDES, dentro, fora do BNDES. A ideia de que eu tenho um colega meu que é professor de contabilidade social, né? Então, quando ele apresentava os instrumentos do governo, né, e fala dos impostos, dos subsídios, um aluno levantou a mão e perguntou, mas professor, subsídio não é uma coisa ilegal? Eu acho que é um exemplo de como a coisa chegou a ser tratada como uma coisa que é ilegal, é proibida, que não deve ser usada. E eu digo que se a gente fizer isso com o BNDES, a gente mata a lógica fundamental de operação e de fundamentação do banco. Bom, eu tenho umas coisas para falar, talvez no debate permita, que só para registrar aqui. Uma é as vantagens da TLP, eu acho que esse é o principal equívoco, mas ela também, acho que a TLP vai trazer, ela funciona um pouco como mecanismo de preço da Petrobras. Isso vai aparecer se a taxa de juros continuar subindo, se o câmbio continua subindo e inflação, e em seguida vamos ter que aumentar a taxa de juros, e a TLP vai se revelar o mecanismo de preço da Petrobras. Porque, vê bem, o mecanismo de preço da Petrobras, por ter ficado escondido, se não fosse esse aumento agora dos preços do petróleo internacional. Mas estava armado já lá o problema. Até o teto dos gastos, TCU já está em cima, agora está a notícia hoje. Tudo está caindo por terra. Tudo está caindo por terra. Então, eu acho que essa injeção da TLP, e sobre essa discussão que a gente já fez, que o quanto é improvável que o BNDES seja um grande causador de um problema fiscal no Brasil. Tá? Então essa aqui é uma discussão que a gente pode, se alguém fizer pergunta, eu posso desenvolver esse ponto, mostrando um pouco alguns exercícios que a gente fez de que o gasto do BNDES em termos de subsídio, né, eles são mais que compensados pelo aumento de arrecadação financeira, de pagamentos de dividendos e tributos que o banco faz ao governo. Na verdade, no período de 2007 a 2016, foi exatamente isso que aconteceu, sem adotar algumas hipóteses bastante conservadoras sobre alguns parâmetros que são importantes para determinar esse efeito aí de contribuição do BNDES positivo do BNDES para a questão fiscal. Bom, eu já extrapolei meu tempo. Muito obrigado. A gente eventualmente volta para a discussão.